Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: não desista sem tentar, sem insistir e sem orar. Se Deus é por nós, quem será contra? Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Se você prestar atenção, nem sempre nós começamos qualquer coisa na nossa vida através da oração, através de clamar pelo Espírito Santo para que Ele possa trazer sabedoria aos nossos pensamentos. A gente sempre começa pesquisando na internet, perguntando para alguém, observando e imaginando, mas nada disso pode ser comparado à sabedoria de Deus. Se você quiser chegar aonde os homens chegaram, siga a palavra dos homens. Mas se você quiser conquistar a eternidade, chegar onde ninguém mais chegou, siga a palavra de Deus. Então aquele que você segue determina onde você vai chegar. O máximo que você pode chegar seguindo alguém é onde ele chegou. O máximo onde você pode chegar seguindo ao Senhor é num lugar onde você nunca imaginou. Nada que nós possamos fazer em vida sozinho se compara ao que nós possamos fazer em vida com Deus. Mas certos momentos da nossa vida a gente começa a se questionar. Por que nós tentamos e tudo dá errado? Por que nós começamos as coisas e quando é para dar certo, dá tudo errado? Porque no final, mesmo quando tudo dá certo, eu não sinto que deu certo, eu sinto que alguma coisa fracassou. Porque dentro da nossa vida, apesar dos planos que nós fazemos, tudo parece que foi feito para dar errado. Quando não é financeiramente, é sentimental, quando não tem nada acontecendo de ruim, nada, mas mesmo assim meu coração ele não encontra alegria. Mesmo assim parece que falta alguma coisa. E às vezes eu tento e parece que toda vez eu volto no mesmo lugar. É como se tivesse um loop. Será que Deus não está tentando nos ensinar alguma coisa? Será que Ele não está falando, olha, essa porta ela não se abre, por mais que você bata. E talvez não é a força que você está batendo na porta que seja o problema. Talvez é porque ela esteja trancada e não tem ninguém lá dentro. Então, quem tem que nos receber é o Senhor. Quem tem que nos dirigir é o Senhor. E uma coisa é quando Deus está do nosso lado. Porque a palavra deixa muito bem claro que o maligno ele não toca naqueles que são dele. Diferente daqueles que não têm a proteção de Deus. Mas nem sempre a gente insistir em alguma coisa é porque aquilo vai dar errado. Porque certas coisas é preciso que nós tenhamos uma maturidade espiritual para compreender, principalmente as coisas que vêm de Deus. Então, por diversas vezes nós vamos estar fazendo tudo certo, do jeito certo e na hora que não é a certa. Então eu vou em algum lugar, faço alguma coisa, não deu certo, aí eu volto. Faço exatamente a mesma coisa, não deu certo. Mas vai chegar um tempo que esse é o tempo que o Senhor escolheu e você vai fazer. Às vezes Deus faz isso para medir a nossa obediência, para ver até onde vai a nossa fé. Se eu me interesso apenas quando tudo sai do meu jeito, ou eu continuo firme no Senhor, apesar de tudo que possa ter acontecido. A Bíblia ela tem diversos exemplos de coisas assim. E eu vou trazer um para vocês. Durante muito tempo, ficou sem chover na terra de Israel. E aquilo estava um caos. Estava faltando tudo, estava uma seca. E aí você imagina, chega alguém e diz, olha, vai vir chuva. Ah, mas como assim vai vir chuva? Não tem nada, não vai vir nada. Não, vai vir chuva. Pode olhar lá que vai vir chuva. E essa passagem, ela relata isso. Se a gente vai lá em 1 Reis 18, versículo 43 e 44, a palavra do Senhor diz assim: vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo. E ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele.
7 vezes Elias mandou: volte para ver. Na 7ª vez o servo disse: uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Aqui a gente tem que começar a decifrar o que o Senhor está nos dizendo. O profeta chegou para o seu servo e disse: olha, vá e olhe na direção do mar. Então tinha uma ordem e um lugar específico onde aquele milagre iria acontecer. O que mudou entre o momento que aconteceu o milagre e as outras vezes? O tempo. Então Deus, ele pegou e falou assim: ó, vai ser aqui. Não, mas vai lá e olha. Ele falou: ó, não tem nada. Vai de novo e olha. Olha, não tem nada. Vai de novo e olha. Não, mas não tem nada. Aqui nós começamos a aprender a primeira coisa, que às vezes é aquela sensação que você tem que, mas eu tô orando, mas Deus, ele não tá me ouvindo. Mas como que você sabe? Não, mas não tá acontecendo nada na minha vida. Olha de novo. Não, mas não tá acontecendo nada, não mudou nada. Como se a promessa de Deus, ela não pudesse passar pelo teste da nossa fé, pela nossa obediência. Poxa, durante 7 vezes ele fez exatamente a mesma coisa. Mas o ponto, no lugar onde Deus disse. Aqui vem a questão fundamental de todas as coisas: fazer da forma que Deus fala. E não importa que você faça 1, 2, 3, 4, 5, o resultado às vezes não vai vir na hora. Mas o importante é que naquele lugar vai vir o milagre. E note que quando ele volta na 7ª vez, alguma coisa tinha mudado. Mas não tinha mudado de uma forma que ele pudesse falar que a chuva estava vindo. Mas ele disse: olha, dessa vez que eu fui lá, eu vi lá no fundo tinha uma nuvem muito pequenininha, do tamanho da mão de um homem. Estava no mar, mas era muito pequena. Olha que o milagre de Deus, ele vai começar nas pequenas coisas. E às vezes você vê uma oportunidade e acha que ela não é grande o suficiente para você. Você acha que Deus, ele vai mandar a chuva já num dilúvio para aquelas pessoas? Você acha que Deus, ele vai fazer do jeito que você quer? Ah não, eu estou passando dificuldade financeira, mas você acha que vai cair 1 milhão na tua conta? Ou você acha que ele vai começar a dar pequenas coisas para ver o que você vai fazer, se você não vai fazer as mesmas coisas? Eu fico pensando, essas pessoas que fumam, quanto dinheiro não gastam com cigarro? Então às vezes é uma bênção que já está na vida e aquilo vai sendo desperdiçado e derramado. E com bebida então, e com droga, e com coisas que não trazem nada para lugar nenhum. Muitas vezes você abre o seu guarda-roupa, tá entulhado de coisa ali que não serve para nada. E quando você paga para você começar uma academia e não vai nenhuma vez e aquilo lá fica pago? E quando você começa a comprar coisas que você nunca vai usar? Será que Deus não está olhando? Será que essa pessoa realmente ela está pronta para que eu possa abençoar a vida dela, se ela não entende o valor das pequenas coisas? Nem o servo acreditava. Ele falou: olha, Elias, tá pequeno, tamanho da mão do homem, tá pequeno, acho que não vai ser um milagre que você está falando que vai acontecer. Não vai ser essa daí que vai acabar com a seca, a nossa é muito pequena. Então a gente desmerece o poder de Deus na nossa vida e as coisas que Ele tem para fazer, porque a gente acha que o milagre vai acontecer do nosso jeito. E quando diz ele, vá dizer a Acabe, vá dizer ao rei para ele já ir embora, porque senão ele não vai conseguir chegar antes, a chuva não vai deixar ele chegar onde ele tem que chegar. Então note que o milagre ele é um preparativo para que a gente possa fazer alguma coisa. E às vezes a gente acha que vai ali de ficar de braço cruzado esperando, como se Deus não precisasse, entre aspas, né, da nossa fé, da nossa ajuda, da nossa participação. A nossa fé ela não é uma televisão e não é um filme que a gente senta e fica assistindo ali chorando, emocionado, vendo os outros viver. Nós somos os personagens, nós somos aqueles que ajudam Jesus, nós somos aqueles que o Espírito Santo vem dentro do nosso coração e nos modifica e nos transforma. Nós somos aqueles que vão lá ver realmente, vou lá olhar o mar. Cadê a nuvem? Não tem ainda, tudo bem. Vamos de novo. E é isso que a frase diz. Não desista sem tentar, sem insistir, mas insistir na oração, insistir nas coisas de Deus, não nas coisas do homem.
Então aqui tem um aspecto de divindade, porque eu insisti em gente que é do diabo, eu insisti em pessoas que não têm Deus, que não buscam a palavra de Deus, que não conhecem o perdão, que não conhecem o arrependimento, que não conhecem a oração, que não leem a palavra. Cara, eu estou insistindo em nada. Agora, eu insisti em fazer aquilo que Deus diz para que eu faça. Existe um fruto muito diferente nisso. Existe uma diferença nisso. Isso chama perseverança. Eu estou perseverando, eu estou esperando no Senhor com paciência, com temor, com amor, com esperança, com fé. Aí as coisas começam a ser diferentes. Então, note que às vezes a nossa oração ela vai ser respondida numa coisa muito pequena. Que quem não conhecesse a promessa de Deus talvez passasse despercebido. Se quem não tivesse conhecido a profecia, tivesse olhado aquela pequena nuvem, ele nunca iria imaginar que aquela pequena nuvem iria ser o começo de tudo. A pequena nuvem na minha vida foi um versículo da Bíblia. Um versículo que eu ouvi e que aquilo deu aquele start na minha cabeça, que aquilo me falou, poxa, olha para lá. É de lá que vai vir o dilúvio, é de lá que vai vir a chuva, é de lá que a bênção vai vir, não é pro lugar, é lá, é lá. E talvez o áudio que você escute possa ser o seu start. E às vezes nunca a gente sabe quem vai nos startar, onde a gente vai estar, para que nós possamos entregar a nossa vida ao Senhor sem questionar. Porque sem conversão não tem jeito da gente dizer que é cristão. Não é frequentar a igreja que nos torna cristão, mas é o amor pelo Senhor, é a vontade de buscar a sua palavra. Sabe, é a vontade de viver conforme Deus nos ensina. É a vontade de viver com o Espírito Santo. É a vontade de renunciar ao pecado, sabendo que, entre aspas, por melhor que ele seja. E às vezes a gente não entende que quando nós começamos a servir a Deus, nem sempre tudo vai sair certo. Quantos profetas da Bíblia não foram perseguidos? Mas eu não sei se você já percebeu uma coisa. Nenhum inseto, ele busca uma lâmpada apagada. Eles só buscam lâmpadas acesas. E Deus fala que nós seremos a luz do mundo. Então é normal que os insetos, que os insignificantes, eles vão continuar vindo até nós, tentando pegar a nossa luz, tentando se aquecer em nós, tentando se aproveitar da situação. Porque o inseto busca a luz, por quê? Porque ele não quer mais viver na escuridão. E às vezes essas pessoas elas não entendem que elas também podem ser luz. E o que impede essas pessoas? É a forma de viver. É não colocar Deus no lugar certo, é não colocar Cristo no lugar certo, é não deixar que Deus seja por nós. É não colocar Jesus em primeiro, é não amar Deus da mesma forma que nós amamos. E quando nós amamos ao Senhor, e quando nós dizemos, olha Senhor, sem você eu não sou nada. Quando nós admitimos os nossos pecados, quando nós confessamos a nossa culpa e tentamos reparar os nossos erros, o Espírito Santo ele vem até nós. Então aquela oração que do começo a gente nem sempre lembra de fazer, ela é o ponto start de tudo. Se a gente vai lá em Romanos 8, versículo 26 e 31, a palavra do Senhor ela diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então nota como o Espírito Santo, às vezes ele vem através de nós, e através de lágrimas, é através de gemidos, é através de palavras que nós não podemos entender, é através de um comportamento que nós não podemos explicar, mas ele vem fazer a diferença. Eu não sei se você já fez terapia, se você já fez um psicólogo, eu sei que tem pessoas que vivem anos fazendo. Então você senta ali, conversa e fala, e é isso. É uma conversa entre pessoas. Quando o Senhor ele vem, ele conversa com a nossa alma, ele conversa com os nossos sentimentos, porque tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não entendemos. Nós estamos oprimidos espiritualmente. Então talvez aquela pessoa que gaste todo o recurso de forma assim, sem entender por quê, é justamente como se quisesse um remédio para a alma, porque ela não consegue entender de onde está vindo tanta dor e de onde sai tanta coisa ruim dos pensamentos dela. Então, para não pensar naquelas coisas, às vezes é melhor
cortar o próprio corpo. Às vezes é melhor ficar muito louco e muito chapado, tomar uma dose de remédio, sabe, e se anestesiar, porque é insuportável viver longe de Deus. Chega um ponto que a gente não quer mais isso, que é melhor morrer que viver longe de Deus. Sendo que se Deus estivesse na nossa vida, tudo isso seria diferente. Tudo isso não existiria. Então, às vezes, as consequências das coisas que nós vivemos é porque nós insistimos nas coisas erradas, nós insistimos em buscar ajuda naqueles que não podem nos ajudar. A maior parte das coisas que vêm da humanidade são distração, servem simplesmente para a gente gastar tempo. No final, às vezes, nós somos emotivos, emocionados. Ai, mas eu gosto. Cara, e onde isso tem te levado? Você se sente uma pessoa tão sentimental que ninguém valoriza as coisas que você valoriza. O que tá tirando de proveito disso? De bom, o que se aproveita? Se é algo que só te faz sofrer, o que se aproveita? Aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós vivemos tem que ter uma utilidade para a nossa vida, além da dor, além de uma narrativa ou de uma conversa. Não, aquilo tem que ser diferente. Mas quando nós oramos e o Espírito Santo vem e Ele começa a nos curar, mesmo quando nós não sabemos, e Deus fala, olha, ainda que vocês não saibam, eu vou ajudar vocês. O seu sentimento vai mostrar que só de você pensar em mim já começou a ficar diferente as coisas. E aí quando nós podemos dizer que se Deus é por nós, eu coloquei Deus acima de tudo. Eu coloquei o amor do Senhor acima de todas as coisas. E não adianta, e não existe amor maior, e não existe ajuda maior, e não existe situação maior. Isso é o melhor que nós vamos poder viver em vida. Não é através de conquistas, não é em cima de um palco, não é com aplausos, não é com nada. Sabe, o melhor momento da nossa vida é estar na presença de Deus, e isso pode ser diário. Isso pode ser uma coisa tão normal. Só que para viver esses momentos você precisa arrumar tempo. E Deus, Ele sempre vai deixar alguma forma que nós possamos realizar. A oração, eu não preciso estar dentro de uma igreja para orar. Eu posso estar em qualquer lugar, posso estar dentro de uma fila, posso estar entrando num estabelecimento, posso estar dentro do meu carro, posso estar onde for. A vantagem do áudio que a gente faz é que você pode colocar e fazer qualquer coisa enquanto você escuta. Eu não vou gastar o teu tempo, então falar que não tem tempo para ouvir o Senhor, fala que você não quer ouvir. Fala que talvez as coisas que eu digo não concluem com aquilo que você gosta. Se eu tivesse talvez aqui falando que a Maria, a mãezinha, oh meu Deus, a santaiada, oh meu Deus, sabe, ou idolatrando algum pastor, um padre ou qualquer coisa, oh meu Deus, eu tô aqui idolatrando ao Senhor. O Senhor é o meu pastor. Se para você essa conversa de Jesus não é o suficiente, realmente, eu sou a pessoa mais chata do mundo. Mas eu gostaria de fazer um convite antes de você condenar a mim. Leia a Bíblia. Veja o que Deus tem para dizer dentro da palavra. Você quer sentar e continuar brincando de psicólogo? Ou você quer que alguém cure a tua alma? Porque se você quiser continuar brincando de psicólogo, você ouve falar sobre Deus através das pessoas, sem nunca ter lido a Bíblia e sem nunca poder contestar por que certas pessoas constroem narrativas. Você sabe por quê? Porque vão existir falsos profetas, vão existir falsos mestres, vão existir falsos tudo. E Jesus, Ele disse isso. E nós temos que observar os frutos. A sua vida tem mudado por acreditar nessas coisas? Eu chorei por muito tempo. Eu fiquei triste por muito tempo. Por muito. Tive depressão por muito tempo. Minha vida foi um lixo por muito tempo. Mas desde que Jesus chegou, isso acabou. Se você permanece nesse comportamento é porque Jesus não chegou na tua vida. E esse é o ponto que eu queria te alertar. Mas por que Jesus veio na minha e não foi na sua? Porque eu busquei Jesus na palavra. Eu não busquei Jesus na igreja. Eu busquei Jesus no Espírito. Eu não busquei Jesus na boca de outras pessoas. Eu não consigo olhar uma pessoa como uma autoridade espiritual. Você sabe por quê? Porque a sua oração é tão importante quanto a oração de qualquer pessoa. E aqui que nós temos que entender, perante a Deus nós somos todos iguais. Acima de nós tem uma única pessoa, Jesus Cristo. Do resto, estamos todos iguais. Não importa o que você seja. Você pode ser um médico, um juiz, um delegado, um policial, uma professora, uma garçonete, uma pessoa que limpa, um frentista, uma caixa de supermercado, sei lá, um programador. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Nada que você faça em vida pode te tornar maior que alguém.
dinheiro não compra a salvação de ninguém. Muito pelo contrário, talvez nos impede, porque a vaidade, o orgulho, o sabe com quem você está falando, sabe quem eu sou, talvez nos impeça. Mas vai existir um tempo oportuno para todas as coisas. E eu acredito que Deus ele vai levantar as pessoas quando Ele tiver. Quando Jesus veio, a mensagem dele não agradava a ninguém, principalmente a igreja da época. Tanto que quem crucificou Jesus foi a igreja da época. Por quê? Porque ele tirava a autoridade daquelas pessoas para colocar a autoridade em Deus. Para eles era mais importante as regras, e talvez sejam as regras que estejam impedindo você de ter esse encontro com Jesus. Porque Jesus ele não veio para tirar a palavra, mas para aperfeiçoar, para mostrar que ela era o caminho, para dar o exemplo que ninguém tinha conseguido seguir. Eu sei que às vezes é complicado quando a gente passa um longo tempo acreditando em alguma coisa e depois percebe que aquilo... Mas será? É a mesma coisa que aconteceu comigo quando eu comecei a acreditar em Deus. Eu não acreditava e sempre ficava aquela dúvida, mas será que existe Jesus? Mas será que existe Espírito? Mas será? Mas ninguém nunca viu, mas será? E quando eu tirei esse será da minha vida, quando eu tirei aquilo que impedia de eu acreditar no Senhor de todo o meu coração, aí as coisas começaram a dar certo. Aí as coisas começaram a mudar. Quando eu tirei a dúvida. Então quando essa dúvida for removida, quando esse véu for removido, quando essa sabedoria for adquirida, quando a leitura for vinda, quando o louvor vier, quando a pequena nuvem vier na tua vida, aí você vai ver rios de bênçãos, rios de tudo. E aí vem aquela certeza, se Deus é por nós, quem será contra? Aquele que é contra é porque não vem de Deus, porque quem vem de Deus respeita ao Senhor. E são esses que nós devemos ter dentro da nossa vida. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que essa pequena nuvem hoje, essa pequena pregação, esse pequeno versículo, ele possa servir como base para a sua conversão. Esse pequeno questionamento possa servir de base para que a sua fé comece realmente a ter um alicerce em algo maior. Uma coisa eu posso garantir para vocês, Jesus ele nunca vai te decepcionar, Ele nunca vai deixar de te amar, Ele nunca vai te abandonar, Ele nunca vai te trocar por ninguém, Ele nunca vai te esquecer, Ele sempre vai estar com você. Entrega sua vida a Ele, entrega seus caminhos a Ele, que tudo vai dar certo. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, essa nuvem ela vai vir. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.